Agora Ê! sim! Que Boa noite, maravilha, doutora! Boa noite! Excelente. Agora Como sim, vocês todo mundo quer estão? ver a nossa convidada especial. Ai, que chique! Tô Pois é, aqui me sentindo super honrada com o convite de poder estar aqui com vocês, com essa marca maravilhosa que eu sigo e utilizo há muitos anos nos meus atendimentos. E é um Olha, prazer estar aqui. eu não vou me alongar em apresentar, não, porque, né, são pessoas ilustres. Ah, Mas eu tenho que fazer essa abertura, porque para nós, né, professor Gustavo Fernando, é um prazer enorme ter a sua presença aqui nessa live, ter aceitado o nosso convite. E eu imagina. queria falar brevemente quem é a doutora Ana. Eu sei que todo mundo conhece, mas eu tenho que dar ênfase. Ela é especialista em implantodontia, em harmonização orofacial, cirurgia maxilofacial, mestra em odontologia, aquele currículo imenso, né? Ah, Professora e também grande empresária da doutora Chica, essa marca maravilhosa de jalecos, né? Odontológicos, né? São uniformes profissionais. Ela também já estendeu a marca dela que eu vi para a área urbana. Não sei que horas ela dorme, né? Porque ela realmente é uma profissional maravilhosa que atua em vários segmentos. Muito obrigada pelo convite, doutora Ana Quinteiro. Pode saudar aí os nossos seguidores. eu é que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu tô vendo a Josi Robaina, que é uma grande amiga. Beijo, Josi, sua linda. A Ana Carolina, que é embaixadora da doutora Chica, também dentista. Tudo bem, meu amor? A Erenice Silva, que também é nossa parceira, a doutora Chica. O Giovanni Maciel. Ô, gente, que prazer ter vocês aqui, viu, na nossa live. Samara, que trabalhou também com a doutora Chica. Tudo bem com vocês? Hoje, o tema não vai ser voltado para moda, né, meninos? Hoje o tema não vai ser voltado... Desculpa, eu tô com tosse. Não vai ser tão voltado para harmonização orofacial, mas é um tema, assim, que eu sou apaixonada, que são as cirurgias, que é a implantodontia, e é a especialidade que é toda a minha base na odontologia. Eu estava conversando uma vez numa live com Dicas Odonto, conhecem? Conhecendo. E a live foi baseada em dois tipos de dentistas que existem hoje no mercado, que é o dentista raiz e o dentista Nutella. Eu me considero uma dentista raiz, porque assim, eu preconizo muita conservação, eu preconizo muito o que eu aprendi na faculdade. Eu não sei usar muita estratégia de vendas. Eu sou mais científica, sabe? Eu procuro olhar a qualidade de vida do meu paciente, não só naquele momento, mas a curto, médio e longo prazo. É claro que eu visto um colorido, eu visto, né? Não sei se vocês viram um dos meus últimos posts, que a gente tem que ter essa comunicação oculta com os nossos clientes, que é através do vestuário, através da nossa vestimenta, do jeito que a gente se porta, mas assim, eu sou muito conservadora, muito conservadora. Então, eu não saio, assim, fazendo implantes à torta direita, fazendo facetas à torta direita, mas quando eu resolvo, quando eu diagnostico realizar determinados procedimentos, eu tenho muito critério, porque eu penso muito em mim, penso como se fosse em mim, como se fosse nos meus pais, como se fosse, sabe? Porque o paciente, ele tá ali para a vida toda, né? Ele praticamente casa com a gente. E eu não sou uma pessoa destemida. Eu temo muito, porque o que Deus fez, a gente não vai conseguir copiar, né? A gente pode tentar fazer algo bom, mas não vai ficar como ele fez. Nunca, 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 nunca. Vocês, Gustavo, Fernando, vocês se acham dentistas raízes ou Nutella? Vocês estão mais pra raiz, hein? Raizaço. É raiz, Raiz, porque né? eu acho que Eu já polimerizei uma resina quando tinha acabado a luz, na minha especialização, com luz solar. É muito raiz. É muito raiz, Claro, tá até a vendo? energia voltar, né? Para não perder aquilo que o paciente estava e não ficar com a boca aberta.
Mas a gente dá jeito, isso aí é raiz, Verdade. não tem desculpa não. Missão E dada é assim, missão cumprida. e assim, a gente vem de uma época em que nós preconizávamos muito saúde, muita qualidade de vida. Vamos começar assim falando dos implantes, por exemplo. Pensa bem, né? Tudo que a gente vai colocar na boca de um paciente, tudo, não vai ser liso como a natureza fez. Tudo vai ter um degrauzinho, tudo vai ter uma passagem. A água, que é a saliva, ela vai entrar em tudo quanto é lugar. Seja na prótese, seja no acrílico, seja no metal, seja no espaço entre os dentes, no espaço entre as facetas, no espaço entre... sejam elas de resina, sejam elas de cerâmica. Então, imagina que na época, vocês, né, a marca de vocês pensou em algo que traz qualidade para um paciente que realmente precisa substituir os dentes naturais porque eles realmente foram condenados. E vocês fizeram algo como o ProRio que é sensacional, porque ele ajuda a diminuir essa contaminação que fatalmente vai existir. Seja o degrau pequeno, seja o degrau menor, seja o que for, vai ter contaminação, porque não tem como não ter passagem, não tem como não ter, ser algo zero, né? Então, assim, vocês prezam muito a qualidade de vida, vocês prezam muito a sensação mesmo do paciente, sabe? Porque, poxa, o paciente vai lá, gasta uma nota com implante, e ele entra naquela expectativa de que ele vai ter toda aquela reabilitação e que vai ser para sempre. E os dentistas Nutella aí vendem como se fosse, ai, tá ótimo, vai ficar perfeito, vai ser para sempre. E não é assim, né? E vocês não, vocês são muito firmes. Ó, tem que haver o controle periódico, tem que usar produtos para ajudar a diminuir a contaminação bacteriana no local, tanto na região de conexão protética, quanto na região de acrílico, quanto na região de cerâmica. E durante todo o tratamento periódico, no qual a prótese vai ser removida, tem que haver a descontaminação, a profilaxia, a remoção de toda a matéria existente no local, microbiótica, né? E alba, e dura, e de tudo quanto é jeito. E a gente tem que usar mecanismos de barreira para melhorar isso. Então, vocês foram sensacionais. E não é de hoje, né? E não é de hoje. Então, parabéns por esse produto que eu confio, eu uso, eu sou fã. Toda a minha prótese sobre implante, seja ela unitária, seja ela múltipla, seja um protocolo, eu utilizo. Utilizo Maravilha mesmo. ouvir esse depoimento, né, menino? Já tô falando, nem perguntaram, eu já tô falando, né? Não, que depoimento, não dá nem né? para interromper. Não. Não, e eu tenho casos, é porque eu não consigo mostrar aqui, porque eu acabo não tirando foto de tudo, mas, por exemplo, eu tenho protocolos que no meio entre o componente intermediário e o componente da prótese, eu coloco o ProRio. Eu deixo o ProRio ali bonitinho. E dali, eu já tive casos que depois de 6 meses eu fui remover para poder fazer todo esse controle, né, periódico. O ProRio tá ali. Ele tem uma consistência. É lógico, ele tá de outra cor, ele não tem mais o cheiro característico dele. Mas a matéria dele tá ali. Sabe? Ele tá causando uma certa adesividade, preenchendo o espaço vazio. É isso aí. É fantástico. É o espaço fantástico, que você falou fantástico. que não pode ter. Você começou a live falando que não pode ter o espaço. A gente brinca, né, que o implante substitui o dente. Se dente não pode ter espaço vazio, dente tem um buraquinho, você tem que fechar, tem que restaurar, abrir o canal, tem que obturar. Dente não pode ter espaço vazio. Dente tem que ser liso e fácil de higienizar, fácil de remover o biofilme. Então o implante tem que ser da mesma forma. O implante não pode ter espaço vazio. E você acaba tendo que fazer esse espaço para parafusar um componente protético, parafusar um pilar, parafusar a própria coroa quando a prótese é cimentada. Então não tem como não ter
esse espaço vazio, não tem como não Não ter esse tem buraco. Mas o ProRio resolve esse problema. O ProRio não Fernando, deixa por mais mais que a implante ter gente espaço vazio. faça, por mais que a gente faça aquela solda frio do componente com a Sim, prótese, por mais que a também gente faço. dê o Quanto mais torque, argumento a gente usar, melhor. mas por mais que você faça, não tem como a água, ela invade, Não. né? A saliva A invade água toda aquela é. região. E, consequentemente, os micro-organismos que estão junto com ela vão junto e vai causar um odor, né? Vai causar um mau hálito e é desconfortável para a pessoa, né? Porque por mais que ela escove os dentes, por mais que ela trate, por mais que ela, né, que ela tenha um tratamento de alto padrão, de alto nível ali, se não tiver uma barreira ali para controlar essa entrada de saliva na região, ou de saliva mesmo, né? Que vai virar uma matéria alba, vai virar um tártaro, vai, etc e tal, vai penetrar ali na região, vai ser desconfortável para o paciente. Muito desconfortável, muito. E o ProRio ajuda demais, 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 demais. E assim, eu não sei se a implantodontia, né, de hoje, eu parei um pouco de dar aula no implanto, eu acabei fazendo especialização em harmonização, a minha equipe foi embora daqui da cidade, e aí eu não sei como estão os cursos de implantodontia, mas assim, sem o ProRio, como é que faz? Ninguém Não fica tem sem. jeito, não. Eu vejo Na verdade, para livrar o professor dos acontecimentos errados, a maioria dos cursos hoje obriga na lista de material o aluno ter o ProRio para aplicar em todos os pacientes, para não ter questão periimplantar, né? Problemas periimplantares inerentes da contaminação, né? Então é muito comum a gente ir nos cursos e o pessoal mostra para a gente, olha, minha lista de material eu peço para os alunos comprarem. Que maravilha. Também posso acrescentar uma coisa, que é também, nós também recebemos feedback dos clientes, né? No caso dos pacientes, eles também recebem a lista do próprio dentista para eles virem comprar ProRio com a gente. É verdade. Esses, no caso, clientes que são atendidos pelo curso de especialização. Mas aí os clientes, eles vão utilizar o ProRio? Não, eles só compram para o professor utilizar lá, o doutor. Tá, eles compram para o professor utilizar. Compram material para o professor utilizar, sim. Que interessante, que interessante. Mas você falou aí a implantodontia sem ProRio, dá, tem muita gente que faz e tudo, mas às vezes a gente vê os seus casos, os seus resultados, tanto que a gente já conversou, que a gente já trocou de ideia, de experiência, quanto os casos que você posta, que apresenta nas aulas, e dá diferença. Aí você fala, por quê? São os pequenos caprichos. E os resultados excelentes estão nos detalhes, né? São os detalhes. E agora, sim, só para não quebrar a prática do script aqui da live, da pergunta, né, doutora? Eu queria fazer uma pergunta, você já começou a responder ela. Mas assim, a gente gosta de ouvir história, né? É muito bom ouvir história. E a doutora, por acaso, tem alguma história de paciente que a doutora atendeu e que ele tenha notado os benefícios do ProRio, como, por exemplo, que não tem mais mau cheiro, ele não está mais com mau hálito? Muitos. Eu tenho vários pacientes. Um deles foi um paciente que chegou da escola, na qual eu não trabalho mais, e lá eles não utilizam o ProRio. E ele faz o controle periódico comigo hoje em dia. Hoje ele é meu paciente, ele tem bruxismo, eu tenho que estar controlando com toxina, com plaquinha. E toda vez que eu vou, removo, coloco, ele comenta, ele coloca o ProRio, eu mostro o produto, ele fala, nossa, com essa pomadinha eu nunca mais tive mau hálito. Maravilha. Sabe? Então, assim, é um relato realmente, sabe, não é só dele, não, ele é um, mas várias pessoas falam, várias pessoas. Muito bom. Até mesmo uma prótese provisória. A prótese provisória, ela dá
um mau cheiro maior, né? Porque você não tem uma adaptação tão boa quanto uma prótese definitiva. E o ProRio ajuda demais, principalmente no controle da inflamação periimplantar, né? Então, ajuda muito naquela inflamação que está em volta. O ProRio é fantástico, fantástico. Você falou da prótese provisória, hoje mesmo, acho que outro ponto muito importante, agora mesmo à tarde, eu tirei um cicatrizador personalizado, porque acabou tendo alguma remodelação, eu fui olhar, e acho que um momento muito crítico, né, quando a gente está fazendo uma ROG, usando um cicatrizador personalizado, ou mesmo já usando a provisionalização imediata, e aquele momento, a contaminação na superfície de uma resina, seja ela resina composta ou acrílica, é muito crítico, né, para o resultado. Porque tem porosidade, né, Gustavo? Tem muita porosidade. E aí acaba gerando contaminação, acaba gerando... os micro-organismos vão ficando ali. E não é só bactéria, né? Tem de tudo. Na saliva tem de tudo. Não é? É um dos locais mais ricos em bactéria que a gente tem no corpo, né? Um dos locais mais ricos, verdade, verdade. É o mais rico, né? Verdade. Lendo um livro falando exatamente sobre isso, quantidade de bactérias que a gente tem no corpo todo, né? Não somos um organismo só. Mas a boca é a porta de entrada, né? Assim, para cada célula nossa, a gente tem uma célula de bactéria, de organismo unicelular. E a gente tem que conviver com eles. Não adianta querer matar, tem gente que quer autoclavar o paciente. Não tem jeito. Tem gente que quer entrar no autoclave, não tem jeito. Não tem jeito, não dá. Tem uma pergunta que eu queria fazer sobre a propriedade que os meninos, né, o doutor Gustavo, o doutor Fernando, vão saber melhor aqui dizer, que é anti-fouling do ProRio, né? Nós divulgamos muito, nós como somos do marketing, né, assessoria de comunicação, essa propriedade anti-fouling, né, antiaderente do produto, ali no caso das bactérias em fios de sutura, igual vocês falaram, já citaram o dente provisório, a prótese protocolo. E eu queria saber, doutora, o que a doutora acha dessa propriedade? Porque não é só, né, na conexão dos implantes, a gente também utiliza hoje largamente em superfícies. Então, toda vez que eu vou fazer uma sutura com fio de seda, eu utilizo o ProRio, porque eu vejo um resultado muito bom, porque existe uma quase que não formação de biofilme na região. Então fica mais fácil, eu fico com menos chance de ter contaminação no local daquele ambiente cirúrgico e eu tenho, graças a Deus, ótimos resultados. Não tenho nem o que falar. Mas eu passo o ProRio em todo o corpo do fio de sutura. Como os meninos me ensinaram, anos atrás. Muitos anos atrás. Muitos anos atrás. No fio de nylon eu não uso, mas no fio de seda eu uso. Não vou mentir para vocês. Sim. Tem gente usando no fio de nylon, mas a gente como usa praticamente só seda, uso muito pouco nylon. A experiência até pouca, mas uma coisa que eu notei muito é na hora de remover a sutura, né? O conforto do paciente. O paciente não pula na hora que você vai... Exatamente, porque você tem menos contaminação, menos micro-organismo, menos biofilme, o tecido em volta não inflama cicatricial tanto. Não inflama tanto. Exatamente. Então, ele inflama só por conta da ferida que você fez para fazer a reabertura, para fazer a cirurgia. Mas você não tem uma inflamação feita por bactéria. Exatamente. Então, muito menos e é muito mais cômodo para remover a sutura. Bem mais. Se tirar Exatamente. Você nunca mais fica sem usar. Sem já teve caso, eu não. Já teve caso de algum paciente que sumiu com a sutura na boca? Já, né? Tem gente que esquece, aí depois volta.
Agora eu Ô, queria gente, fazer uma agora pergunta. me conta mais coisas. Eu sei que eu vou fugir um pouquinho do script, mas Manda, assim, pode vamos mandar. lá. Eu queria aprender também com vocês, porque eu uso e eu aprendo muito. Toda vez que eu encontro esses meninos é uma Nós aula aprendemos, de né? conhecimento fantástica, É é muito isso. Então é uma uma troca, troca. porque eu sempre aprendo também. E Então, muito. ó, hoje em dia, a gente pode utilizar o ProRio nos implantes unitários, nos implantes múltiplos, nos protocolos, nas conexões, na parte de acrílico, ahn, nos fios de seda, nos fios de sutura, durante as suturas. Mas vocês conseguiram achar mais indicações? Na verdade, Conta pra mim, porque eu quero aprender. qualquer material aloplástico, qualquer material que você vai colocar na boca, ele está passível de contaminar com biofilme, está passível de contaminar com bactéria, né? Colocou na boca, pode aderir biofilme. Então, qualquer coisa que você colocar na boca, o paciente vai usar uma prótese protocolo, a gente não coloca só na úcula da prótese, a gente coloca em toda a célula da prótese. Sim. Onde está em Eu contato coloco. com saliva, está em contato com gengiva, você coloca, é claro que depois você vai remover o excesso para o paciente não ficar sentindo o cheiro. Porque o ProRio não tem gosto. Se você botar um pouquinho de ProRio na língua, você vai ver que ele não tem gosto de nada. Só que o cheiro dele é um cheiro desodorizante. É um cheiro para tirar aquele cheiro de matéria orgânica em degradação. Então, aquele cheiro do ProRio, o que mais me... O cheiro... O característico do ProRio é o iodoformio, né? Isso, é o iodoformio. Perfeito. O resto não, eu não sinto outro. Não, mas é o que mais aparece mesmo. Mas ele não se mantém. Que tem gente que não aceita usar desodorante, por exemplo, usar desodorante sem cheiro, né? Sem perfume. Então, às vezes, tem um paciente ou outro que pode falar assim, eu não queria ter nada de cheiro na boca. Você coloca e remove o excesso ali com uma gás ou então com guardanapo, não tem problema nenhum. Vamos lá. Porque assim, olha, quando eu coloco o ProRio numa protocolo, né? E eu aguardo, tem que aguardar um tempo para poder remover, porque eu não vou ficar colocando protocolo toda hora. E aí, quando eu removo a protocolo para fazer o meu controle, para fazer a limpeza, a hora que eu removo, a hora que eu tiro a protocolo, eu vejo o ProRio ali. Porque eu não sei, ele é consistente, eu não sei, ele tem um grau de consistência que ele se mantém. Só que ele não fica amarelo. Eu já percebi que ele fica mais esbranquiçado. Sim. Isso acontece porque o iodoformio vai embora e fica o mecânico dele? Como é que funciona isso? Seria uma coisa próxima disso mesmo, porque o iodoformio ele vai sendo liberado aos poucos. Aos poucos. Não é o iodo, é iodoformio, é um derivado do iodo. E Sim. ele vai sendo liberado aos poucos. Sim. O raciocínio é esse mesmo. O que a doutora recomendaria para finalizar a live para todos que estão assistindo aqui, para os nossos seguidores também? Depois a gente vai postar a live, então as pessoas vão assistir, aquelas que não puderam. O que a doutora recomendaria sobre o controle bacteriano dos implantes, né? O que a doutora pode falar para os nossos seguidores sobre o uso do ProRio, se realmente vale a pena? O que a doutora recomenda? Então, por tudo que a gente conversou na live, não só na implantodontia, mas na odontologia multidisciplinar. Por exemplo, na estética, como colocar mocap, que são restaurações provisórias, você vai usar o ProRio, então entra na dentística. Na ortodontia, que nós acabamos de falar, a ProRio entra. Na periodontia, né, numa sutura, no controle de uma periodontite, a ProRio entra. Numa cirurgia de siso, numa extração, onde eu não quero usar um fio de nylon para não machucar tanto meu paciente, eu vou optar por um fio de seda, eu vou usar o ProRio para diminuir o biofilme no local. Na implantodontia, sem dúvida, eu preciso usar o ProRio, porque eu preciso diminuir contaminação bacteriana na região, tanto nas conexões, nas estruturas de metal, quanto nas estruturas de acrílico e cerâmica. Então, o ProRio, ele é um grande aliado na odontologia multidisciplinar hoje em dia. Não tem como a gente tratar de um paciente que vai substituir um dente natural que foi condenado seja por uma terceira dentição, que é o implante, ou por uma faceta, ou tratar de uma gengiva, ou colocar um aparelho sem pensar no ProRio.
Maravilha, doutora. Muito obrigada mesmo por essa consideração linda que ela fez. Doutor Fernando, quer fazer sua consideração final? Perfeito, ela resumiu. O dentista do futuro tem que usar ProRio. Acabou. Não, e é verdade, é interessante saber. Agora que, na época que eu encontrei vocês, o ProRio ele tinha duas embalagens, uma maior e uma menor. Isso. Continua tendo. Continua tendo. E se eu quiser comprar ProRio, aonde eu adquiro? Porque na Dental aqui não tem. Tá muito fácil. Saber. Tá fácil? Tem vários distribuidores. No nosso site tem a relação dos distribuidores, até para todos que estão assistindo. Então, nós temos de acordo com a região do Brasil. Lógico, tem muitas distribuidoras que ainda não nos contataram, porque é muito da questão da procura, né? Mas nós estamos, né, abertos a fornecer o produto para essas distribuidoras que ainda não têm o produto, mas também tem muita loja virtual. Então, qualquer pessoa que quer o ProRio, digitou no Google, tem várias dentais online, inclusive os nossos sites também, que é loja virtual. Então, pode comprar domingo, de madrugada, a hora que quiserem, acham ProRio. Mas se o meu ProRio acabar, eu posso entrar pelo direct e comprar de vocês? Também, via direct vendemos, WhatsApp, pode. E digamos que alguém que está nos assistindo tem alguma dúvida, está com um caso complicado, que queira saber sobre a indicação, essa pessoa pode enviar direct para vocês? Direct, WhatsApp, nós constantemente recebemos dúvidas e a gente sempre responde o mais rápido possível, é um prazer. Quando eu não sei, eu pergunto para o professor Dr. Gustavo, Dr. Fernando, eu pergunto para o Dr. Mauro Cruz, eles estão sempre comigo dando todo esse apoio técnico, científico, para a gente trazer uma resposta, né, no nível que todos vocês merecem, é claro. E eu sempre perguntei muito, né, Gustavo? Eu sempre mando mensagem, Gustavo, eu tô com um caso aqui, o que eu posso fazer? Sabe, porque um ajuda o outro. Sim, e isso gera crescimento, né? A gente não pode ficar, eu tô com vergonha porque eu não sei. Não, o pessoal que tá aí assistindo, se você tem uma dúvida, se você tá com caso, né, de contaminação de alguma região, ou com um caso de pério, um caso de prótese, um caso de cirurgia. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, se eu souber responder, eu estou à disposição e eu tenho certeza que os meninos da ProRio também. E eu sou fã de carteirinha. Sou fã de carteirinha, não tem nem o que falar. Doutor Gustavo, pode fazer suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer a doutora Ana Paula ter aceitado aí o convite, porque é sempre um prazer conversar com ela, sempre acrescenta muito. Então, um grande prazer, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Obrigada a todos, gente. Principalmente obrigada, doutor Fernando, né, em nome do ProRio. Obrigada, professor doutor Gustavo Cruz. E, em especial, a nossa querida convidada de hoje, professora Ana Quinteiro. Muito obrigada mesmo por ter participado dessa live conosco. Obrigada. Nós vamos gravar aqui para que todo mundo possa assistir ela depois. E olha só, eu vi que vocês gostam de bater um papo bacana assim, de controle bacteriano, a gente pode marcar outras oportunidades de falar sobre isso, tá bom? Nós estamos abertos aqui. Tá aí, Gustavo. Começa não, quem sou eu para falar, mas se você tiver alguma casuística de tratamento, de controle na ortodontia, você me fala. Aí a gente marca uma live para falar mais. Exatamente. Combinado. Porque assim, no meu consultório não vai chegar paciente para colocar aparelho, mas chega paciente que está em tratamento e eu tenho que tratar. Sabe assim? Então, para mim, nossa, vai ser uma super aula, né? Eu adoro aprender. E isso é mais uma indicação que eu acho que seria interessante. Você precisa me ensinar, menino. E esse negócio do aparelho aí a gente não tem tanto, porque o nosso paciente chega, está precisando de cuidados periodontais, passa por um processo, um treinamento periodontal antes, uma limpeza, um treinamento periodontal. Então é mais difícil ter esse tipo de problema. Mas agora você vai fazer assim, o paciente não vai fazer o tratamento periodontal. De um lado você vai colocar ProRio, do outro você não vai colocar e a gente vai comparar 3 meses. Faz o benchmark aí, pronto, acabou, tá resolvido. Pronto, fechou! E marca
Acabou. O arroba ProRio, E mais arroba um aqui, artigo por favor. publicado. Acabou. Não é verdade? Isso aí. Nossa Senhora! Gente, eu adorei, vocês não estão entendendo. Vamos fazer mais? Vamos. As ordens. Vamos fazer mais. Fazer Tô novo. dentro. Então 100%. pronto. Um beijo para Combinado. todos vocês. Muito obrigada de coração e vamos Obrigado. marcar a próxima live. Gente, Entre em contato prazer. com todos vocês. Obrigado. Combinado. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau, beijo.